Vamos neste vídeo fazer aqui um ligeiro acrescento ao nosso exemplo mais simples. Vamos acrescentar controlo no pedido. O que é que isto significa? Vamos não só fazer o pedido, como já está feito, mas depois vamos ter que analisar qual é o tipo de resposta que recebemos para verificar se de facto podemos utilizar essa resposta no nosso código. Vamos aqui acrescentar mais qualquer coisinha ao nosso código. Neste caso, nós temos aqui a estrutura de um pedido AJAX tradicional. Neste caso, criamos o objeto, definimos aqui qual vai ser a função que vai reagir ao nosso pedido, preparamos o pedido e enviamos o pedido. Quando o pedido tem a resposta, é executado este método que aqui está, ou esta função. Eu chamo, em primeiro lugar, a atenção para a questão de eu ter utilizado aqui a expressão this, que pode causar algumas confusões, dizer assim, mas porquê que eu vou utilizar o this aqui? Não podemos esquecer que este this se está a referir ao objeto que está na origem de toda esta função que aqui está. Neste caso, o objeto é pedido, o que significa que termos isto é exatamente igual a termos isto. Neste caso, pedido.responseText. Okay? Se nós tivéssemos colocado isto desta forma, teríamos percebido um bocadinho melhor, porque estamos sempre a falar do mesmo objeto. É este o objeto que vai receber as nossas informações. Mas vamos deixar ficar ali com o this.response. No entanto, verificámos no vídeo anterior que alterámos aqui os dados, ou melhor, o nome do ficheiro. Quando eu deixo ficar assim, este ficheiro de facto existe dentro do meu servidor. Quando eu faço aqui o refrescar e clico, ele vai buscar esta frase. Eu vou, inclusive, aqui aumentar a informação dentro do ficheiro de dados. Ok, esta é a frase do servidor. Vamos aqui adicionar. Eu estou a fazer aqui a asneira. Vamos aqui voltar para trás. Ok, vamos aqui voltar para trás e vamos agora selecionar isto e vamos colocar aqui várias vezes a mesma frase. Ok, então vamos aqui testar e agora vamos ter aqui, iríamos ter aqui mais qualquer coisa. Vamos aqui ter que refrescar isto, eventualmente, ok, guardar este ficheiro, vamos aqui fazer Ctrl S. Nós temos aqui muita frase aqui, vamos colocar aqui um word wrap, vamos ver aqui, wrap, será? Ok, word wrap, está aqui, portanto temos aqui toda a informação, vamos verificar aqui se ela aparece, ok, cá está então este texto todo, ok, vamos aqui tentar fazer um refrescamento completo, ok, vamos clicar, cá está então o texto. Como podem observar, nós podemos descarregar a partir do servidor enormes quantidades de texto, ok? Numa circunstância muito básica e limite, eu já vejo alguma utilidade aqui nesta tecnologia, pelo menos no seguinte. É óbvio que nós podemos carregar informação a partir do servidor sem ter que refrescar a página. Isso é extremamente importante. Essa informação pode ser dinâmica. Porquê? Eu vou explicar aqui qual é esta minha teoria, entre aspas, prática. O que acontece aqui é o seguinte, se nós, no nosso ficheiro de JavaScript, temos acesso ao elemento que queremos alterar e definimos aqui o texto de uma forma literal, o que vai acontecer é que o mesmo clicar no mesmo botão vai dar sempre o mesmo resultado. Se nós quisermos alterar alguma das circunstâncias, teríamos que vir aqui, colocar aqui um texto diferente daquele que habitualmente é colocado lá quando nós fazemos um clique. Utilizando uma tecnologia da AJAX, permite-nos, por exemplo, imaginem, nós termos um ficheiro dentro de um servidor e esse ficheiro ter sempre o mesmo nome que se chama notícias.txt, ou última novidade, ou seja o que for. E se nós alterarmos o conteúdo do texto, nós não temos que mexer na estrutura do código da nossa página, porque sabemos que sempre que o utilizador clicar naquele botão, o que ele vai obter é o conteúdo do ficheiro de texto, independentemente do conteúdo que lá estiver. E se esse conteúdo for uma notícia que eu acabei de carregar lá para o interior há poucos minutos atrás, vai ser essa a notícia que vai ser apresentada, ok? Portanto, aqui já temos uma funcionalidade muito interessante. Funciona quase como se fosse um include do PHP, mas aqui numa forma mais interativa. Mas vemos também no vídeo anterior que existiam aqui condições que nós temos que ter atenção. É que se eu alterar aqui o nome do ficheiro, o que vai acontecer é que quando eu refrescar aqui tudo isto, okay, ele vai dizer que não conseguiu encontrar o ficheiro. Então o que aconteceu aqui, em toda aquela árvore de funcionamento aqui destes estados, é que eu criei o pedido, ok, ele estabeleceu a ligação, enviou o pedido, ou melhor, o servidor recebeu o pedido,
processou o pedido, mas no processamento do pedido ele detectou que o ficheiro não existia. E ele enviou a resposta. Só que a resposta pode ser uma destas. Okay? Então o que é que nós vamos ter que fazer sempre para termos algum cuidado com as respostas que nos são enviadas? Okay? Nós vamos ter que analisar se o ready state é o 4 e se o nosso status é igual a 200, que é o equivalente à expressão OK. Certo? Então o que nós vamos dizer é o seguinte, dentro do nosso código, nós vamos aqui, depois de receber a resposta, vamos verificar if, lá vamos utilizar o this, que se refere exatamente a pedido, portanto poderíamos colocar pedido.state ou ready state, neste caso, ready state, se o ready state for igual a 4, que nós já sabemos que aqui nesta tabela de valores corresponde a pedido finalizado e resposta enviada, okay? E simultaneamente, this ou pedido ponto status é igual a 200, que é o mesmo que dizer OK, que é o que nós temos aqui, ok? Então só nestas circunstâncias é que nós temos a certeza que a informação que nos foi enviada pelo servidor é uma informação que corresponde àquilo que são as nossas expectativas, ok? Não é um erro, não é um ficheiro não encontrado. Neste caso significa que o ficheiro que nós pedimos foi encontrado e a resposta está pronta e tudo está pronto a ser executado. Então o que nós vamos agora fazer aqui, obviamente vamos envolver aqui esta condição, ou melhor, envolver a execução do código de acordo com esta condição que aqui está. Okay? Se esta expressão aqui, agora como está, for executada, significa que o pedido vai ser devolvido, ok? É 4, mas o status não é o 200, vai ser o ficheiro não encontrado, portanto será o 404, que nós também poderemos controlar, ok? Mas normalmente nós não queremos apresentar informações aos nossos visitantes das nossas páginas web, não queremos apresentar informações de erro, ok? Nós queremos que o nosso sistema funcione e, se existir algum erro, nós estamos lá para controlar esse erro através do código. Vamos aqui fazer o teste, o ficheiro não existe, vamos aqui refrescar a nossa página e quando eu fizer aqui um clique, reparem o que é que aconteceu. Não aconteceu nada no nosso código. No entanto, podemos verificar aqui e se não conseguem verificar isto no vosso browser é muito fácil, pressionam a tecla F12, temos aqui então um erro, ele diz get e ele fez aqui o Ajax dev dados, etc. e deu um erro 404. Obviamente que os utilizadores têm sempre isto fechado. E o que acontece aqui é que não houve qualquer problema na nossa página, pelo menos. Ela não carregou o ficheiro que lá estava, mas pelo menos também não apresenta nenhum erro. Obviamente que nós podemos tirar partido de tudo isso e podemos colocar aqui um else e no documento colocar qualquer coisa, como por exemplo, tente mais tarde, ok? Dizer ao utilizador que, ok, houve um erro, o erro pode ser um erro momentâneo, ou nós estamos ainda a preparar a infraestrutura e, por conseguinte, volte mais tarde. Isto é, o utilizador, neste caso concreto, não ficou com uma resposta por dar, ok? Porque o que é que acontece quando nós temos algo que só funciona se tudo estiver correto? Caso não esteja correto, não faz rigorosamente nada. Bom, nós temos que pensar que somos também utilizadores destas plataformas. E o que é que acontece é isto. Se eu estou à espera que apareça aqui uma notícia, se eu vou clicar e a notícia não aparece, o que é que vai acontecer? Eu vou pensar que o servidor está desligado, e eu vou pensar várias coisas, mas é natural que eu vá aqui clicar várias vezes, ok? E por vezes não é isso que interessa. E na esmagadora maioria dos casos, se calhar vai ser uma experiência do utilizador muito pouco agradável, porque ele vai entrar, vai clicar aqui, vai ver que não acontece nada e diz assim, ok, esta página de internet ou esta aplicação não presta, não é? Não está a funcionar corretamente. Então, nós eventualmente devemos dar sempre algum feedback e esse feedback pode ser dado tão simplesmente quanto isto, ok? Neste caso, clicamos aqui e cá está, tente mais tarde, outra mensagem qualquer. Portanto, ficamos aqui com uma perspectiva geral sobre este exemplo mais simples de Ajax, ok? O que nós vamos agora verificar aqui para fechar este vídeo e depois para podermos continuar esta matéria no próximo vídeo é no que diz respeito aqui à documentação. Nós temos de facto aqui o response text. O response text que nós utilizamos aqui no nosso código significa o quê?
returns the response data as a string. Isto é, como nós sabemos que a resposta vai ser uma string, e atenção que esta string pode ser um texto, ou pode ser um nome de um cliente, ou pode ser um contacto telefónico, pode ser um endereço de correio eletrónico, pode ser qualquer coisa dessas. Como nós sabemos qual é o resultado que esperamos, nós queremos que ele seja tratado desta forma. No entanto, se nós vamos devolver informação no formato Extended Markup Language, mais conhecido como XML, o que vai acontecer é que nós vamos aqui considerar que é uma response de XML. E neste caso, eventualmente, nós vamos querer que a informação venha e seja tratada de uma forma diferente. Também podemos receber informação em formato JSON ou JavaScript Object Notations, e existem outras formas de receber informação. Não são muitas, mas existem várias. Também temos a possibilidade de saber o status, mas numa versão text, ok? Ele retorna, por exemplo, o OK ou o not found, ok? Isto poderia também ser uma possibilidade de nós podermos explorar uma instrução condicional para saber se o status text era OK ou not found. Mas aqui neste caso nós temos estas duas possibilidades. Permitam-me avançar para o request para vermos aqui só a parte inicial e depois podermos explorar isto nos próximos vídeos. O que acontece aqui é o seguinte, ele explica aqui o que é afinal de contas esta questão do request to a server. Isto é, o que é o pedido? O que é enviar um pedido para o servidor? E ele diz-nos aqui que enviar um pedido para um servidor, para enviarmos o pedido, nós utilizamos o open e o send. Okay? São os métodos que o objeto XML HTTP request utiliza. Ora, tipicamente temos aqui então aquilo que nós já utilizamos. Okay? Temos o open, define aqui o método, define aqui o fecheiro e define aqui se é assíncrono ou síncrono, sendo que true significa assíncrono. Ele explica aqui, mais uma vez, como é que isto se usa, etc. Agora, a questão está aqui em utilizar o get ou o post. E o que é aqui explicado é o seguinte. Get é simples e mais rápido que o post. E pode ser usado na maior parte dos casos. Porquê? Na maior parte dos casos, nós eventualmente vamos estar a pedir ao servidor informações. Mas, no entanto, existem condições nos quais o get não serve e só temos que utilizar o post. Aliás, só podemos. Então é assim, nós temos que utilizar sempre o post, ou nos requests, em vez de termos lá get, temos que ter post, sempre que aconteça uma destas circunstâncias. Por exemplo, se o fecheiro que nós vamos... se não vai haver nenhum fecheiro devolvido, okay? Não é a questão de a inexistência de um fecheiro, não. É se aquilo que nós queremos executar com o nosso Ajax seja, por exemplo, dar instruções ao servidor para criar umas pastas no servidor. Ora, isso não nos vai devolver qualquer texto. Okay? O servidor vai desempenhar essa função, vai nos devolver uma resposta a dizer eu já terminei essa minha operação. Okay? Então, neste caso, como está aqui indicado em parênteses, por exemplo, atualizar um fecheiro ou uma base de dados no servidor. Nós não vamos obter nenhuma informação para apresentar na nossa página de internet. Okay? Quando muito vamos obter aqui o resultado do nosso pedido, o status, não é? A dizer que, sim senhora, foi terminado. Também teremos que utilizar o post quando estamos a enviar uma quantidade maior de informação para o servidor, ok? Porque o post não tem limitação de tamanho e, portanto, aqui o que está a ser dito é que o post será uma estrutura, neste caso um método, é aquilo que no PHP se chama um request method, ok? É um método de comunicação com o servidor que é mais seguro, aliás ele diz aqui que é mais seguro do que o GET, é mais robusto e, portanto, o servidor, quando recebe um pedido do tipo POST, estará à espera de uma estrutura de informação um pouco mais organizada e complexa. Maior em tamanho, eventualmente, mas, muito importante, se nós estamos a utilizar o Ajax para enviar dados de um input, normalmente, por exemplo, através da submissão de inputs de um formulário de HTML, então, e que pode inclusive ter caracteres que são desconhecidos, o post é mais robusto para fazer isto. Ora, nós vamos tentar nos próximos vídeos ver aqui exemplos de uns e de outros para ficarmos a conhecer toda a mecânica de funcionamento do Ajax nesta perspectiva.